Fear the Walking Dead finalmente voltou com 2 episódios de uma vez só, mas será que esse retorno foi tão bom quanto a gente gostaria que fosse? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, então fica até o final. Bom pessoal, no episódio 9, a Alicia vai aparecer num lugar diferente, onde terminou lá na mid-season, o que eu achei um pouco estranho, porque pelo visto aconteceu aí alguma coisa nesse meio tempo pra ela ir parar lá na casa do Paul, só que a série não explicou isso pra gente nem no episódio 9 e nem no episódio 10. Eu só sei que nesse episódio aqui, o 9, teve toda uma jornada meio mística de autodescoberta aí da Alicia, né, com essa coisa toda dela de liderança. Não tão mística quanto aquele episódio da Grace na 6ª temporada, mas ainda assim vai ter uma conversa toda aqui sobre a Alicia dar atenção a esse sonho estranho que ela vem tendo. O que necessariamente não é uma abordagem ruim, mas na franquia de The Walking Dead, normalmente esses episódios eles costumam não funcionar muito bem, pelo menos pra mim. E por falar em coisa estranha, vamos falar sobre essa febre misteriosa aqui da Alicia. Pra ser sincera com vocês, eu acho que nem a Alicia e nem os roteiristas da série sabem o motivo disso, porque até agora nada parece fazer muito sentido, a não ser que talvez ela seja imune. Ela até poderia estar com alguma infecção por conta do processo de amputação, né? Mas como a gente viu aqui, não existe infecção ali no braço dela, então tá muito esquisita toda essa história aí de febre. E olha, eu sei que parece trocadilho com a série, mas não é. Eu não sei qual é o problema, mas a impressão que eu tenho é que falta vida no roteiro dessa 7ª temporada. São tantas motivações genéricas e fracas que os personagens têm que os episódios que tinham tudo pra ser bons acabam sendo bem sem graça. E só pra ficar mais claro sobre o que eu tô me referindo aqui no episódio 9, né? Primeiro a gente tem o Victor com essa ideia fixa e infantil de querer provar que o método dele de sobrevivência é o melhor, como se isso fosse uma competição, né? Coisa completamente infantil e sem nexo. E agora nesse episódio aqui, né, a gente conheceu um pouquinho das motivações do Arno, que é aquele cara ali que tá perseguindo a Alicia. Na minha opinião, a própria série desmistificou aqui essas motivações, né? O próprio Paul falou pra Alicia que ela não tinha culpa alguma por conta dessas mortes e de fato essa atitude do Arno pra mim não faz o menor sentido. O cara simplesmente culpar ela porque as pessoas morreram ao longo do caminho é uma coisa meio estranha, né? Afinal de contas, muita gente morre nessa série e a todo tempo qualquer um deles pode passar por isso. Então não é como se a Alicia fosse a maior vilã da série, né? Ou como se a morte das pessoas fosse necessariamente culpa dela. Eu penso que faria bem mais sentido se ele tivesse perseguindo a Alicia por ele querer tomar a liderança do grupo, do que simplesmente ele querer jogar uma culpa que não existe sobre ela. Então pra mim tá faltando um pouco mais de inspiração aqui nesse roteiro e até mais criatividade. Um exemplo disso é o próprio Paul, que, como eu já imaginava, né, mal entrou na série nesse episódio e já partiu nesse episódio mesmo. Então, em resumo, o episódio 9 acabou ficando bem abaixo daquilo que eu gostaria que tivesse sido. Apesar de ter sido um episódio focado na Alicia, eu acho que toda essa jornada dela aí de autodescoberta foi um tanto quanto entediante e teve ali um confronto com o Arno que no final das contas não deu em nada. E para um episódio de retorno de temporada, eu acho que ele ficou bem fraquinho. Já sobre o episódio 10, nós vamos ter um foco na Charlie, né? Finalmente, depois de ficar tanto tempo aí no limbo, né? A menina praticamente nem aparecia mais na série, quando aparecia era algo bem rápido, e aqui ela acabou ganhando um episódio praticamente só pra ela. O que por um lado foi bom, porque ela finalmente teve, né, essa oportunidade de aparecer um pouco mais aqui na temporada, mas por outro parece que esse foi o típico episódio de foco naquele personagem que vai morrer. A gente já viu isso acontecendo várias vezes aqui em The Walking Dead e parece que eles fizeram a mesma coisa aqui. Mas vamos por partes, né? Já já a gente fala melhor sobre essa questão aí da morte da Charlie. Bom, a menina vai tentar cumprir aqui uma missão para o Morgan, né? Que é desligar o farol da torre. E mais uma vez aqui nessa temporada, a gente tem uma atitude que não parece ser algo que o Morgan faria. Primeiro a gente teve o Morgan usando o bebê para entrar na torre naquele outro episódio em que o Victor foi envenenado. E agora ele usa a Charlie. O Morgan não é o tipo de pessoa que usaria nem um bebê e muito menos uma menina para cumprir
cumprir uma missão tão arriscada como essa. Então eu não sei o que está acontecendo aí no meio dos roteiristas, né? Mas eu tenho a impressão de que eles estão meio que descaracterizando o personagem. O cara que foi capaz de poupar a vida da Virginia na 6ª temporada depois de perseguir ela tantas vezes, não colocaria em risco nem um bebê e nem uma menina. Mas ignorando essas inconsistências aí da temporada e o fato da primeira metade do episódio ter sido mais devagar e esse desenvolvimento da Charlie com o Ali ter sido rápido demais, até que eu gostei um pouco mais aqui desse episódio do que do episódio 9. Infelizmente, nesse processo todo, o coitado do Ali morreu e parece que a Charlie também vai ter o mesmo destino, né? Porque ela foi contaminada ali pela radiação. Mas como nós estamos falando de Fear e de inconsistências, nada garante que ela vai mesmo morrer, porque nós já vimos aqui outras situações com a Alicia, com a Grace, onde elas deveriam ter morrido depois de terem sido contaminadas pela radiação, mas graças ao poder do roteiro, né, nada aconteceu com elas. Então vai que a Charlie também é agraciada com essa dádiva, né? É uma possibilidade, então a gente fica aí na expectativa para saber se realmente eles vão mais uma vez aqui, né, livrar a personagem da morte ou se de fato vai acontecer mesmo a morte dela por conta da contaminação. E olha, apesar do desenvolvimento do romancezinho que teve ali da Charlie e o Ali ter ido de 0 a 100 muito rápido, foi até bonitinho e eu gostei. Então, galera, eu espero sinceramente que o ritmo dessa segunda metade da temporada possa melhorar e a gente tenha episódios mais empolgantes do que esses, porque realmente não foram episódios tão legais assim. Mas foi isso o que eu achei. Fala aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam desses 2 primeiros episódios aí de retorno da série. Não esquece de se inscrever aqui no canal se for a sua primeira vez por aqui e ativar as notificações para você saber quando a gente postar vídeos novos, não só sobre Fear, mas sobre outras séries e filmes também. A gente se vê numa próxima então e até lá!